Boa noite a todos, bem-vindos, obrigado pela participação. O nosso tema da noite hoje trata de emoções e saúde. Muito importante, a influência das emoções na nossa saúde. A gente, às vezes, não para pensar, né? Mas como é importante. O texto, esse trabalho, nos foi brindado pelo nosso colega do Estudo e Desenvolvimento Mediúnico da Noite, o Eduardo Cruz. Esse trabalho ele fez em setembro de 2014. Portanto, esse apanhado já tem aí mais de 10 anos. Mas é um trabalho muito bonito, ele nos autorizou replicar, e a pesquisa que ele fez, os livros que ele consultou estão ali citados, inclusive no final tem a bibliografia, de forma que aqueles que quiserem se aprofundar mais no tema, bate uma fotozinha e depois pesquisa. Perfeito? É meio enfadonho no início, porque são algumas lâminas, mais texto do que foto, do que ilustração, né? Todavia, o importante é o conteúdo que nós vamos discorrer. Então, vamos iniciar colocando ali a foto de uma família feliz, né? Gozando de boa saúde, provavelmente, harmônica. E por que isso? Essa foto? Essa foto está aqui para nós depois, lá no final da nossa atividade da noite, da nossa palestra, nós esperamos ter tempo suficiente para veicular uma palestra, um discurso de 6 minutinhos somente, que nós vamos comparar e vamos reflexionar. Para reflexão, muito importante, de um companheiro nosso, já desencarnado, que é o doutor Gugelmin. Mas vamos em frente. Alguém já ouviu falar desse acrônimo? Já ouviram falar. É que da forma como ele está escrito ali, em palavras e letras normais, as pessoas não se ligam. Acrônimo é a resultante de algumas letras, né, que formam uma frase. Nós já vamos ver na sequência. Ninguém sacou? Agora vocês vão entender. Aquele tênis famoso, né? ASICS. Essa marca de tênis, ela remonta a 1949, o seu Kiyoshiro Otsuka, lá em Kobe, no Japão, criou um tênis para basquete. E esse tênis é um sucesso que hoje a empresa é uma multinacional japonesa. Em 2017, tinha mais de 1.700 lojas espalhadas no mundo. Isso só para ilustrar esse acrônimo. Então, agora nós vamos ver o que diz esse acrônimo. Anima sana in corpore sano. Traduzindo lá do latim, né? Alma ou espírito são em corpo são. Isto também é tirado de uma sátira, Sátira 10,
de Juvenal, lá no século I depois de Cristo, quando ele fazia nessa sátira críticas aos romanos que pediam aos deuses imortalidade, poder e aquelas coisas efêmeras, né? Então, é uma sátira de Juvenal, um poeta romano do século I. Vamos lá para a definição. O ser humano, em sua caminhada evolutiva pela Terra, é dotado de algumas características importantes para o amadurecimento da consciência. Dentre elas, destacam-se os sentimentos e as emoções. A emoção é um estado intenso, complexo, proveniente da reação, ao mesmo tempo mental e orgânica, sob forte influência dos instintos e de fraca racionalidade. Intenso, orgânico, instintivo. Estou eu aqui dirigindo na Visconde de Guarapuava, esquina com a Westphalen, e alguém me corta a frente, né? Italiano que eu sou, imagine, né, o que escapa. Mas, como ele é intenso, orgânico, instintivo e de fraca racionalidade, eu estou ouvindo lá a Ouro Verde e na quadra seguinte eu já esqueci do episódio e vida que segue. Então vamos lá. Emoção é um estado intenso, complexo, proveniente da reação, ao mesmo tempo mental e orgânica, sob forte influência dos instintos de fraca racionalidade. Isso aqui, ó, está lá na Dança das Energias, Centro Espírita Luz e Caridade, primeira edição, 2012, página 81. Quem quiser pesquisar mais, está aí o material. Do ponto de vista fisiológico, a emoção é um estado de excitação neuropsicofisiológico, ou seja, uma resposta do organismo que envolve alterações físicas, fisiológicas e cognitivas frente a um determinado estímulo. Todos já ouviram falar de que determinadas situações, sobre uma forte emoção, a pessoa se urinou? Pode, né? Você veja que é conectivo frente a um determinado estímulo. A experiência emocional da pessoa pode impactar o bem-estar de forma positiva ou negativa. Depois, lá no final, nós vamos falar de yin e yang. Quanto mais intensa é a emoção, menor é o grau de controle sobre a mesma. E maior é o impulso para agir, quanto maior for o nível de tensão. As emoções mudam o nosso metabolismo, causam doenças coronárias, hipertensão, problemas gástricos, baixa imunidade e produções hormonais, além de alterar o nosso comportamento e nossas escolhas. E não sou eu que digo isso, está lá, do Dr. Elias Nobel, médico do Hospital Israelita Albert Einstein, essa obra dele, Coração e Emoção, a influência das emoções sobre o coração. Uma pessoa que fala com conhecimento de causa. Portanto, as emoções desencadeiam consequências que, fisiologicamente, envolvem instinto, cognição, né? Aquela capacidade que nós temos de interpretar
guardar e buscar, quando necessário for, respostas fisiológicas, voluntárias e involuntárias, e hormonais. E pode levar ao adoecimento, vez que as emoções se expressam, em grande parte, por meio de manifestações viscerais, tais como choro, salivação, alteração da pressão arterial, do ritmo cardíaco e respiratório. Assim, distúrbios emocionais desencadeiam, entre outras doenças, úlcera péptica, hipertensão, ansiedade, depressão. Eu coloquei ali numa outra cor ali, porque nós vamos falar da depressão. E principalmente doenças cardíacas, vez que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento das doenças cardiovasculares e níveis de colesterol aumentados. Assim, nossas emoções tanto preparam o organismo e o espírito para a superação de dificuldades, como também podem debilitá-lo, dependendo do tipo de do estímulo, se positivo ou se negativo. Na mesma obra do Dr. Elias Nobel, Coração é Emoção. E um parênteses aqui sobre depressão. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos no mundo estimado cerca de 300 milhões de seres depressivos. Pessoal, nós, no Brasil, temos 200 milhões de habitantes. Ou seja, tem 1,5 Brasil de depressivos no mundo. O Brasil, segundo a própria OMS, possui hoje 19 milhões de pessoas depressivas, que corresponde a aproximadamente 8,5% da população. Nós somos os campeões da América Latina em depressão. Os Estados Unidos, na América do Norte, está em segundo lugar. E a projeção é que a depressão, daqui mais 2, 3 anos para frente, deve superar a causa de mortes por doenças cardiovasculares. É o tipo da doença que eu não desejaria para o meu inimigo se o tivesse. Né? Depressão. Na verdade, o corpo é a tela onde se projetam as emoções. E todas as emoções negativas são projetadas em forma de doenças. Essas somatizações acontecem a curto ou a longo prazo. E os sentimentos de infelicidade, desgosto, raiva, mágoa, ressentimentos, dão origem às doenças mais graves quando arrastadas por muito tempo. Devemos solucionar as questões duvidosas e problemáticas de nosso coração o mais rápido possível, para impedirmos o inconsciente, vou falar mais um pouquinho daqui na frente, de se comunicar através da linguagem do corpo, alertando-nos sobre nossa conduta. O inconsciente relaciona universalmente a função do órgão a uma emoção equivalente. Está lá em Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Jesus já nos ensinava, né? Vai e reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto é tempo. Tem dupla função, né? A reconciliação em si e você cuidar do patrimônio que Jesus nos deu, que Deus nos deu, que é o nosso corpo físico. Está
Está lá no início. Anima san in corpore sano. Não é? No entanto, a maneira com que o indivíduo reage às emoções decorre de sua personalidade, considerada como um conjunto de características que envolve genética. Nossos pais, nossos avós, nossos tataravós. E aí não dá para mudar, né? Inteligência, habilidade, temperamento, esse eu posso melhorar. Criatividade e de sua formação, incluindo-se aí cultura, atenção, valores morais, estrutura familiar e orientação religiosa, seja qual for. Importante a pessoa ter uma orientação religiosa, seja de qual for. Porque a oração, a fé, nós vamos ver lá no final, isso nos dá forças, isso nos estimula a enfrentarmos situações difíceis do nosso dia a dia. Valores morais, estrutura familiar, orientação religiosa e cultura. Aquele irmãozinho lá que foi preso lá no Rio porque esfaqueou um, matou outro, que não teve formação, porque não tinha estrutura familiar, não tinha cultura, não tinha orientação religiosa, valores morais para ele, tanto faz como tanto fez. Ah, mas você faria de novo? Ah, eu faria de novo, porque, né? Na famosa entrevista lá, naqueles programas que a gente deve se abster de ver, profilaxia. Para não ficar muito entedioso, né, o nosso papo, está ali a moça ali. Será que essa emoção dela é de tristeza ou de felicidade? Né? Provavelmente ela soube que ganhou um carro 0 quilômetro, o noivo pediu ela em casamento. Ah, não, ela já é casada, está lá a aliança. Né? Coisas desse tipo. Enfim. Diferença entre emoção, paixão e sentimento. Aqui é importante porque aí nós podemos agora começar a separar o joio do trigo. Mas afinal, o que é emoção? Qual a diferença entre emoção e paixão? E qual a diferença entre emoção e sentimento? A emoção é um estado afetivo que, sob uma impressão atual, produz repentina e violenta perturbação do equilíbrio psíquico. São exemplos de emoção a ira, o medo, a alegria, a surpresa, a vergonha. Né? Já vamos voltar ali ainda. A ira. Tempos atrás, vocês me perdoem, mas eu sou coxa branca. Aí, o Curitiba está jogando com o Fluminense e está na iminência de cair para a segunda divisão. Pá! E não ganha o jogo e cai para a segunda divisão. Aí aquele pessoal, aquela turma, né? Irada, travestidos de torcedores, mas que na verdade são vândalos, né? Invade o campo, arrebenta placa, arrebenta cadeira, enfim. E quem pagou o pato foi a associação, o clube, que depois ficou não sei quantos meses sem poder atuar no seu estádio. Fora o prejuízo causado, né? Então está ali, ó. Emoção, ira. Já a paixão, agora melhora um pouco, é uma profunda e duradoura crise psicológica que atinge a integridade do espírito
e mesmo do corpo, causando também intensa perturbação dos sentidos. Quem aqui já se apaixonou sabe do que eu estou falando. Né? São exemplos de paixão: o amor, o ódio, a avareza. Tio Patias faz 50 anos que eu conheço ele e continua avarento, né? Não mudou. A ambição, o ciúme, o patriotismo, a piedade, etc. Enquanto a emoção é aguda e tem curta duração, né? O cara aqui cruzou na frente do meu carro, mas teve curta duração, porque ali na frente eu já estava lá na Ouro Verde, escutando música e passou. A paixão é crônica e prolonga-se com o tempo. Ainda bem, né? Temos casais aí com seus 30, 40, 50 anos de casado que continuam apaixonados. Isso aqui não é do Espiritismo, isso aqui está lá, ó. No Código Penal comentado, de Júlio Fabrini Birabete, 5ª edição, página 279. E aqui na frente nós vamos saber a repercussão disso. O exemplo mais típico de emoção é a raiva, porque é uma emoção crua, com uma força devastadora, poderosa e muito difícil de se conter. Arrebentaram o alambrado, pularam no fosso, os guardas que lá estavam não tiveram condições de conter a turba. Está aí. Emoção e raiva. Para que ela apareça, basta que as coisas aconteçam de modo diferente daquele que esperamos. Funciona como uma reação defensiva e adiantada, que se manifesta antes mesmo que algo nos prejudique. Basta que nos contrarie. E geralmente se expressa em explosões agudas e repentinas. Mas pode tanto ser uma reação imediata, que normalmente o é, como um combustível para uma retaliação futura, pois pode permanecer contida por muito tempo. Espere que um dia nós nos encontramos. Vou guardar aqui. Não sabe quem guarda o mal que está fazendo. Mas é uma das emoções que mais se relaciona com a moralidade, pois a incapacidade de controlar reações impulsivas coloca nosso caráter à prova e pode ser vista como exemplo de involução de caráter. Quem se lembra do Mike Tyson quando ele mordeu a orelha do seu adversário? Hã? Fraqueza. Foi um gesto impulsivo, e que lhe custou caro na sequência. E isso tem um nome. Esse texto está em Alegria, Culpa, Raiva e Amor, na página 15, obra de Giovanni Frazetto. E esse ato aqui que eu acabei de exemplificar, do nosso pugilista Mike Tyson, a neurociência explica como falta de inteligência emocional. Ele poderia estar apto e preparado muito para a luta, mas psicologicamente não estava lá essas coisas, né? Tanto é que aconteceu o que aconteceu. E não explica sobre... a neurociência explica e não explica sobre nossas emoções e como lidar com elas. No finalzinho nós vamos ver como evitá-las. No entanto, emoções e paixões provocam tantas alterações no psiquismo, a ponto de, embora não excluírem a responsabilidade penal, serem causas de atenuação de pena, quando comprovado que o agente que agiu estava imbuído por um desses estados.
Está lá, letra C, inciso 1º do artigo 65 do Código Penal. Mas ele matou fulana, matou ciclano, sim, mas ele estava sob um estado emocional alterado. Os advogados, me perdoe se tem algum aqui na plateia, mas são hábeis aqueles que atuam na esfera criminal em utilizar-se da letra C do inciso 1º. Né? É uma boa maneira de atenuar a pena do seu cliente. Por sua vez, o sentimento é uma emoção que se tornou consciente e constante. O sentimento é uma emoção que se tornou consciente e constante. Deixou de lado o aspecto impulsivo e os mecanismos de defesa e proteção que geralmente permeiam as emoções e está revestido de elementos intelectuais e racionais. São exemplos mais clássicos de sentimentos o amor racional imaduro e o luto. Né? Exemplo de amor irracional imaduro, Chico Xavier nos deu vários exemplos. Né? Era uma criatura que amava o seu semelhante. E temos mais exemplos. Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai. O luto é o sentimento mais difícil de ser trabalhado, pois sempre decorrente de uma perda. É um processo que pode estender-se por longo tempo e do qual decorre uma reformulação interna do indivíduo, que consiste na adaptação à nova realidade. Agora, com a ausência do objeto perdido, o seu amor, né? O luto se encerra quando o indivíduo aceita a nova realidade. Está lá na obra do próprio Dr. Elias Knobel, já a obra citada na página 52. Origem das emoções. Nós temos duas origens. Tá, estamos no horário. Uma que é orgânica, é o nosso sistema límbico, que é o complexo neural formado por diversas regiões do cérebro que faz a integração entre a emoção e o corpo físico. Aqui, a medicina, ela se utiliza de fármacos que produzem, facilitam esta conexão, porque são, como é que se diz, são situações elétricas, né? E a medicina pode propiciar melhoras para casos já de demência senil, Parkinson e por aí vai. Por meio dele, a vida emocional interfere positiva ou negativamente no funcionamento visceral e na regulamentação metabólica de todo o organismo. Esse fármaco que eu citei vai regular esse metabolismo. Dele fazem parte o hipocampo, o hipotálamo, que apesar de ser pequeno, do tamanho da unha do nosso polegar, tem importante papel na regulação dos hormônios, da temperatura corporal, glândulas adrenais e é o intermediário do cérebro na tradução das emoções em respostas físicas. Também campo amigdaloide, entre outras regiões. E espirituais. Uma corporal, outra espiritual.
A nossa memória é composta de duas partes: somática e cerebral, ou cerebral, onde ocorre o registro dos impulsos de natureza elétrica retidos pelos neurônios, a serviço da função cognitiva, que é a interpretação, retenção dos dados e a busca desses dados lá na nossa memória, no nosso CD-ROM encefálico, quando necessária. E essa natureza elétrica, quando periclita, a medicina já encontrou formas de amenizar o problema. E a psíquica, onde ocorre o registro das lembranças guardadas na consciência profunda, também chamada de memória espiritual ou inconsciente. Segundo o professor Zalmiro Zimmermann, na obra Perispírito, quarta edição, página 394, ele usa o termo afloramentos subconscientes para esta memória inconsciente. Dessa memória espiritual, é consciente, registra informações de todas as encarnações passadas, né? A última, a antepenúltima, a enésima lá atrás e por aí vai. Dessa memória espiritual pode também emergir emoções decorrentes de reminiscências de vidas passadas, que podem ser boas ou más. Por exemplo, pode ser a origem de alguns transtornos depressivos, diferentes daqueles de origem metabólica. Quando, em experiências anteriores, agimos em prol da infelicidade alheia, sendo que essas experiências ficam gravadas em nosso inconsciente e, posteriormente, em vidas futuras, emergem e se tornam a motivação maior da nossa própria desdita. E pode ser a causa primária de várias doenças decorrentes da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, está ali. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. A maioria de nós está aqui para expiar e resgatar dívidas pretéritas. Poucos vêm com missão, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, e por aí vai. Isso porque a limitada noção de tempo que flui da nossa razão não é a mesma que determina o ritmo dos fluxos energéticos que vertem do espírito. Fluxos energéticos que vertem do espírito. Quem nos diz isso é o espírito Adamastor, na obra Ícaro Redimido, psicografada por Gilson Freire. Para quem gosta de regressão, vidas passadas, etc., existe um livro que não é espírita, e muito bom, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, de um médico norte-americano, do Hospital Mount Sinai, em Miami, na Flórida. E esse livro não é espírita, mas ele traz uma história muito interessante de regressões de uma paciente que ele atende e que em determinado momento as coisas se cruzam. Vale a pena. Tanto esse quanto o que eu citei, tem aqui na nossa biblioteca. Assim, muitas vezes, energias espirituais presentes ou de vidas passadas, nossas ou de outrem, também podem ser a causa de doenças da atual existência. Muitas delas, normalmente, não diagnosticadas corretamente pela medicina. Já vimos que, das emoções, decorrem modificações fisiológicas ou psicológicas, fortes e suficientes a ponto de alterar o nosso comportamento e causar doenças.
Mas como o corpo somatiza as emoções? Segundo a medicina tradicional e segundo a medicina oriental. Vamos tratar da tradicional. A mente é produto do cérebro, sendo que a mente e o corpo estão intimamente ligados por uma rede de nervos, hormônios e outras moléculas ativas intermediárias para muitas funções fisiológicas. No entanto, o nexo entre a mente e o corpo não é muito estudado pela medicina tradicional, que estuda cada órgão e cada sistema de forma isolada e reducionista. Pouco se fala num conjunto integral e amplo, ligando a fisiologia do corpo ao funcionamento da mente e, em especial, às emoções. Mas, a partir de estudos específicos acerca do estresse e da ansiedade, que atualmente são catalogados como doenças, a segregação da mente e das emoções em relação ao corpo deixaram de ser tão estanques. Passaram a surgir estudos sérios acerca da biologia dos sentimentos, sejam eles positivos quanto negativos, principalmente por saber-se que essas doenças são derivadas das emoções. Já segundo a medicina oriental chinesa, a saúde depende do livre fluxo de energias. Assim, as emoções e os pensamentos. Está ali numa outra coloração para nos chamar a atenção. Pensamentos. Temos que vigiá-los. Pensamentos sãos, bons, atraem coisas boas. Pensamentos maus acarretam males e emoções maléficas. Tudo que está aqui nessa sala, alguém pensou. O ventilador que está ali, a cadeira que estamos sentados, o projetor. Alguém pensou, alguém criou e alguém deu forma. E estamos aí usufruindo. Coisas boas. Assim, as emoções e os pensamentos podem desorganizar esse livre fluxo de energias e até bloquear a nutrição energética dos órgãos, levando a vários desequilíbrios, desde alterações de metabolismo até doenças mentais. Quando as duas partes energéticas, o Yin e o Yang, se desequilibram e uma delas passa a dominar a outra, a energia é bloqueada em nosso corpo, acarretando sérios danos na fisiologia e na anatomia humana. Está ali o Yang e está ali o Yin. Esse símbolozinho vocês já viram em algum lugar. Podemos perceber essa deficiência energética através dos meridianos, que são os pontos, ou chakras, espalhados pelo corpo, que um profissional de shiatsu reconhece com facilidade. Inclusive, pode ser diagnosticado antes mesmo de somatizar qualquer tipo de enfermidade. Está lá, em Linguagem do Corpo, editora Mercúrio, de Cristina Cairo. E eu posso comprovar isso, porque numa sessão de shiatsu, há uns 30 anos atrás, o cidadão pegou entre o dedo mindinho e o do lado e apertou. Se o senhor tiver problema de rir, o senhor vai sentir dor. Acho que o senhor se enganou, porque eu não tenho problema de rir nenhum. 15 dias depois eu estava no médico, no urologista para consulta. Antecipou uma enfermidade que já estava para eclodir. Então está ali, né? Os pontos, está ali o verdinho, que trata do pericárdio, do coração, do pulmão.
Está ali o amarelinho do fígado, vesícula, né? Está ali o outro que eu não consigo identificar, enfim. Aí os pontos de shiatsu. Quem acredita e levanta, às vezes, meio estropiado, vai lá numa sessão e sai são de lá. Ele aperta aqui, aperta ali e, milagrosamente, a dor se vai. Também, Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido de Assis, na obra Espírito, Pensamento e Vida, nos ensina que, aqui é um texto compridinho, mas que vale a pena, e daí já vamos caminhando para o fim, para sabermos como atuar em relação à emoção. Segundo Emmanuel, os sintomas patológicos da experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente. Reflexos infelizes da mente, podemos traduzir por pensamento, não? Sobre o veículo de nossas manifestações. Nosso corpo, operando desajuste nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda aflição amimalhada, cheia de mimos, né, é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionem ao vício, álcool, droga, etc., é imperioso evitar os desregramentos da alma, ânima, que lhe impõe desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles exauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa. Vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Jesus já dizia. É o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas a desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Né? Esse livro Espírito, Pensamento e Vida também temos na nossa biblioteca e na livraria também. Então, para nós finalizar, atitudes que geram emoções negativas. Ter uma vida sedentária. O exercício, ele provoca, ele descarrega endorfina. Ao passo que ficar sentado, fazendo aquele exercício com o controle remoto da televisão, não é aconselhável. Porque esse gera estresse. E o estresse gera emoção negativa. Ah? 2, não ter controle sobre os compromissos, inclusive financeiros. Compromisso de horário, vamos respeitar.
porque é importante nós controlarmos os nossos compromissos, porque o nosso oponente também tem seus compromissos, né? Inclusive financeiros. Se o gerente do banco está encaminhando para protesto aquela fatura do carro que eu financiei e que eu não paguei, eu vou ter emoção negativa. Eu vou ser encaminhado ao Serasa, ao SPC, vai me dar uma dor de cabeça, né? Então, não ter controle sobre os compromissos. Dormir mal. Gente, em tese, claro que vai haver uma diferenciação entre A e B, C e D, mas em tese nós devemos dormir 8 horas por período, por noite. Se vão dormir meia-noite, podemos acordar às 8. Agora, se temos que acordar às 7, às 6, vamos dormir às 10 ou às 11. Para que tenhamos 8 horas de sono. Porque a pessoa que não dorme 8 horas, já levanta irritadiça, já dá bronca em todo mundo, é uma tragédia, né? Então, dormir mal gera emoções negativas. Ter pensamentos negativos, olha aqui o pensamento de novo ali, ó. Devemos higienizar os nossos pensamentos e não jogar lixo para dentro da nossa fita cassete, não, depois já surgiu da fita de rolo, não, mas depois já veio o pendrive, não, mas depois do pendrive já tem o CD, depois, não, mas tem, não, pera lá, mas nós já estamos na nuvem. Então, gente, não jogue lixo para dentro da nuvem, da sua nuvem. Faça uma asepsia mental, né? Elimine pensamentos negativos. Não que a gente não os tenha ocasionalmente, mas não façamos disso o nosso dia a dia. Notícia de crime, de acidente, o fulano morreu, largo. Vamos procurar sintonizar em coisas que somem para nós, como seres humanos que somos, né? Que agreguem valores positivos no nosso dia a dia. Opções de condutas para a busca de boas emoções. Nós temos 4 opções de conduta. Nós temos ter esperança. Esperança não é do verbo esperar, é esperançar, tá? É crer, é ter uma certeza de algo que virá de bom. E aí nós vamos ver, por 6 minutos para encerrarmos, o relato do Dr. Alberto Gugelmin, e que podemos, quando ele estiver relatando, fazer uma analogia com aquela primeira foto lá do início da nossa palestra. E o que ele vai falar é para nós refletirmos. Cada qual reflete por si. Coisas que nós mecanicamente fazemos e não damos a devida importância. Ter fé ou um credo. Qualquer credo, mas vamos acreditar, vamos ter fé. Vamos acreditar que o Pai não nos dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Exercitar o amor. O amor incondicional a todas as criaturas.
né? Não aquele amor passional, mas aquele amor que o Chico nos ensinou. Isso nós podemos exercitar diariamente. Não nos custa nada. Estamos na rua caminhando, está aí ali na frente um casal, jovem com uma criancinha. Eles nem sabem que nós existimos, mas vamos mentalizar por eles, para que tenham boa saúde, para que aquele pai consiga dar para aquela criança uma instrução adequada, que cresça numa família equilibrada. Que nós vimos lá atrás, né? O exemplo lá do aquele que não tem família, aquele que não tem uma orientação religiosa, aquele que não tem berço. Podemos. Estamos mentalizando, espargindo energias positivas para aquelas pessoas, por que não? Faço isso. E, finalmente, perdoar. Né? A pessoa que perdoa, ela só pode ter boas emoções. Para início de conversa, ela já tira das suas costas aquele peso, aquele fardo que ela carregava. A partir do momento que ela perdoou, aquele fardo ficou para trás. Né? Então vamos ver aqui o que nos relata o Dr. Alberto Gugelmin. Esse senhor foi presidente da Unimed de Santa Catarina. E essa fala dele foi na abertura de um dos simpósios de medicina. Dores no coração. E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Imagine, né, um discurso da abertura de um evento como esse, e eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem. Porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir. Acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta. Gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede, meu Deus, eu só queria ter uma noite de sono. E você já não tem mais? Não consegue. Aí você lembra como era bom dormir. Meu Deus. Banho no chuveiro. Tira a roupa, vai para o chuveiro, aquela água, lava. Porra, que maravilha. Mas a hora que você tem uma bolsa de colostomia, eu não tenho. Um infusor de químio, um acesso venoso, e que você está todo cheio de plástico, e você vai tomar banho, não dá para molhar aquelas coisas. É uma droga aquele banho. Você lava metade fica sem lavar. E aí você lembra o dia que você entrava naquele chuveirão e você tomava banho. A gente não agradece por dormir, por tomar banho, né? Não agradece, porque a gente esquece. Quando você sai de casa, sobe um morrinho, vai trabalhar, cheio de coisa para fazer, chateado com os compromissos, vai embora. Mas quando se tenta fazer isso, você tem que parar 3 vezes para dar uma respirada. Mas é tão pertinho. Mas não vai mais. E aí você lembra de agradecer pela época que você fazia isso e que era tão tranquilo, que era tão bom. A semana cheia de trabalho, tanta reunião, tanto compromisso. Que saca, não dou conta, não aguento mais essa vida. E vou dizer para vocês que, para mim, a semana boa é a semana que não tem químio. Puta, não vou ter que ficar 12 horas no hospital.
É só trabalho. Trabalho é ótimo, é maravilhoso. A gente reclama. Então, gratidão. Não esqueçam nunca de agradecer. Você não sabe a hora que você vai ser sorteado. O segundo aspecto, a jornada. A jornada é outra coisa. A gente passa a vida nessa correria do dia a dia, eu não era diferente disso. De vez em quando a gente dá uma risadinha, alguém, outro. Mas a gente esquece, e Deus ele fica sempre meio que de lado da nossa vida. E a gente vai tocando. É como um grande teatro, você está sentadinho lá no fundo, mexendo no celular, e a vida, como ela é, está acontecendo aqui no palco. E está tudo certo. Só que de repente alguém olha para você e diz, ô, você, vem cá. Agora é a tua vez. Você não é mais apenas um cara que vai ficar assistindo. Tu vem para o palco, agora é a tua história que vai passar aqui. E ela vai mudar, tá? Tu agora é o ator principal. E o desenho para você é outro. Então, aí você se desespera e quer compensar tudo que você não fez na vida. E você não criou vínculos. Você não ensinou Deus para os teus filhos. Vocês não imaginam a importância que é a família e os filhos num momento pesado. O quanto eles são importantes, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos erguem quando a gente está caído. Então, não deixa para criar esse vínculo muito tarde na tua vida. Às vezes não dá tempo. E, finalmente, o maior dos paradoxos, que é razão e fé. Eu acho que para a gente que é médico, esse é um negócio que te deixa louco. Eu vou para São Paulo, o médico olha o exame, está feio. Tem metástase aqui, metástase ali. Opa, tem um tumor novo aqui, que está invadindo ali. Mas assim? É assim. É sem dó. E aí, por outro lado, Deus vem e te diz, mas meu filho, eu já te disse, você não vai morrer. Eu estou cuidando de tudo. Tenha calma. Não vai ser no teu tempo. Vai ser no meu tempo. Mas vai ser. Vai dormir. Eu estou cuidando de tudo. Acredite. Tenha fé. E a cabeça fica louca. Porque é difícil para a gente ter fé. Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois de tudo isso, a gente mistura e analisa tudo, e só nos resta um caminho. Não tem dois. E é o caminho da fé. E é por conta desse caminho que é hoje o meu caminho, e eu acredito. Esforço para aprender e acreditar, que eu digo para vocês que se tudo der certo, daqui a um ano, eu estou aqui de novo, falando para vocês, mais uma vez, e deixando claro que Deus é demais. Muito obrigado. Pois é. E daqui um ano, no tempo de Deus, Dr. Alberto Guglielmin desencarnou em junho de 2023. No tempo de Deus. E o que eu peço para a gente refletir é exatamente naquilo que ele falou. Dormir. Nós deitamos, dormimos, levantamos, sequer às vezes agradecemos a Deus pelo aquele sono repositor das nossas energias. Que nem ele diz, é difícil. Você que sente dor, acorda de hora em hora, e aí você, opa, eu dormia bem, agora eu não consigo mais tomar banho. Senta no chuveiro, sem sabor,
toma aquela guxa gostosa, reanimada, que te reanima. Opa, mas eu estou aqui com uma bolsa de coloscopia, eu estou com um acesso endovenoso, eu estou com... Que droga de banho. Né? E eu vou ali, pertinho. Aí, estou caminhando, canso, tenho que parar para respirar, para recuperar o fôlego. Nós fazemos quantos quilômetros por dia e sequer agradecemos. É complicado. Então, essa reflexão eu deixo para vocês, doutor Gugelmin deixa para vocês, e aí vocês fazem uma analogia com ele, o que ele relatou, com aquela família no início lá, aquela foto da nossa palestra. Quando ele fala ali da importância da família. Nos momentos difíceis de nossa vida. Para finalizar, põe só a bibliografia para mim ali, faz favor. Obrigado. A última lâmina. Depois dessa. Está aí. Daquilo que nós conversamos na noite de hoje, está aí a bibliografia, com especial destaque ao nosso irmão Eduardo Cruz, né? Que nos brindou com esses textos e com o qual nós podemos discorrer na noite de hoje. Quem quiser pode bater uma fotinho, né? E fica à disposição de vocês, tá? Então, está aí. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite, uma ótima noite de terça-feira, com um bom sono para todos vocês. Muita paz, que Jesus os ampare e os proteja. Muito obrigado.